Então, seguindo aqui na aula, né? Princípio da publicidade, né? Vamos lá, dar sequência aí, dar continuidade aí à aula, para não perder o foco. Artigo 5º, né? Inciso 60, diz o seguinte, né? A lei só poderá restringir o quê? A publicidade dos atos processuais em dois requisitos, quanto à defesa da intimidade ou do interesse social o exigirem. Então, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais. Está falando aqui processo penal, processo administrativo, processo civil. Então, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais com duas ressalvas aqui. Quando a defesa da intimidade, quando violar a intimidade da pessoa, né? Ou o interesse social exigir. Interesse social se for menor. A regra é que todo o processo é público. Qual é a regra? A regra é que todo o processo é público. Essa é a regra. E nós temos a exceção, né? A exceção da publicidade restrita com o segredo de justiça, né? Defesa da intimidade, casos de estupro, dignidade sexual, o interesse social, quando relacionar a menores de idade. Formas de prisão. Artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, o inciso 61 diz: ninguém será preso, senão em quê? Em flagrante delito. Está em flagrante delito? Qualquer um pode prender. Ou por uma ordem judicial escrita, fundamentada pela autoridade judiciária competente. Então, ninguém será preso, senão, ou seja, só pode ser preso em flagrante delito, ou por uma ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou um crime propriamente militar definidos em lei. Então, por uma ordem escrita e fundamentada, temos o quê? A prisão preventiva e a prisão temporária. Então, por ordem escrita, nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária. Prisão cautelar ou processual são tipos de prisões que precisam de mandado, uma ordem judicial. Logo, para existir, precisam ser decretadas por um juiz competente. Então, por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judiciária competente, quais são os tipos de prisão? É a prisão preventiva e a prisão temporária. E a prisão cautelar ou processual. Prisão preventiva, a temporária e a prisão cautelar ou processual. São tipos de prisões que precisam de um mandado, de uma ordem judicial. Para existir, precisam ser decretadas por um juiz competente. Artigo 311 do CPP. O flagrante é a hipótese de prisão sem mandado, sem uma ordem judicial. Uma prisão pré-cautelar. Artigo 301 do CPP. O flagrante é a hipótese de prisão sem mandado. É uma prisão pré-cautelar. Em qualquer fase, artigo 311 do CPP, em qualquer fase da investigação policial, ou em qualquer fase do processo penal, caberá a prisão preventiva. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento, ou seja, a pedido do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da representação da autoridade policial. De novo, artigo 311. Foca nele, porque ele cai. Em qualquer fase da investigação policial. Em qualquer fase da investigação policial, está tendo um inquérito, né? Está rolando um inquérito ali. Então, qualquer fase da investigação policial, no inquérito policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz,
a requerimento de quem? A requerimento do Ministério Ministério Público, do querelante. Então, o querelante, quem é o querelante? O querelante é aquela pessoa que move uma ação contra o querelado. Então, isso é muito na ação privada, né? Aquele que sofreu a ofensa, que foi vítima, é o querelante. E o querelado é o violador daquele direito. Então, A fez uma injúria, né, contra B. Então, A é o querelante, é o que vai mover a ação contra B. E B é o querelado. Por que querelante e querelado? Porque é uma ação privada, mediante queixa. Mediante queixa, numa ação privada, nós temos o querelante, que move a ação, e o querelado, que é quem? Aquela pessoa que fez a ação, né? Fez o tipo penal, né? E o querelante é o que sofreu a ação. O querelado é o que faz a ação. Ou do assistente, o assistente de acusação, né? É quem? É a vítima, enquanto que o Ministério Público é o autor da ação penal pública. E por representação da autoridade policial. O artigo 301 nos diz o seguinte: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, muito ligado no verbo. Qualquer do povo poderá, enquanto que as autoridades policiais e os seus agentes deverão. Então, para as autoridades policiais e seus agentes, é uma ordem. Para qualquer do povo, é facultativo. Prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Qualquer do povo poderá, enquanto que as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Comunicação da prisão. Nós vamos ter uma aula só de prisão, tá, gente? Estou vendo aqui princípios, vamos pegar inquérito e depois prisão. Artigo 5º, inciso 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O juiz competente, a família do preso ou a pessoa por ele indicada. É comunicação imediatamente. É imediatamente comunicada. Artigo 306 do CPP nos diz o seguinte: comunicados o juiz competente ao MP, família do preso ou a pessoa por ele indicada, defensoria pública, caso não tenha advogado. Você vê que o CPP trouxe mais 2 do que a Constituição. A Constituição diz: serão comunicados imediatamente o juiz competente, a família do preso ou a pessoa por ele indicada. O artigo 306 do CPP nos diz: comunicados o juiz competente, ao MP, o Ministério Público também é incluído aí, a família do preso ou a pessoa por ele indicada, e também a Defensoria Pública, caso ele não tenha advogado. A Defensoria Pública é comunicada numa condição, caso ele não tenha nomeado um defensor, caso não tenha um advogado. O artigo 306 diferencia da Constituição com a indicação do Ministério Público e da Defensoria Pública, caso não tenha advogado. Aí, bota lá. Será comunicado de acordo com o processo penal o juiz competente, o Ministério Público, a família do preso, a pessoa por ele indicada e a Defensoria Pública. Só que na Defensoria Pública tem uma ressalva, né? Caso não tenha advogado. Aí bota lá. E a Defensoria Pública, mesmo tendo ele constituído advogado. Tá errado. Por quê? Defensoria Pública, caso não tenha advogado. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso e à pessoa por ele indicada, em até 24 horas após a realização da prisão. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante, o APF, né? O famoso APF. O auto de prisão em flagrante. Então, em até 24 horas após a realização da prisão,
será encaminhado ao juiz competente o APF, o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Então, só vai para a Defensoria Pública se ele não nomeia o advogado. No mesmo prazo, no prazo de quanto? De 24 horas, após a realização da prisão, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa. Então, no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. No mesmo prazo, no prazo de 24 horas após a realização da prisão, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. Então, de novo, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz, ao Ministério Público, à família ou à pessoa por ele indicada, em até 24 horas após a realização da prisão, encaminhado ao juiz competente o APF, o auto de prisão em flagrante, e caso o autuado não informe o nome do seu advogado, será enviada uma cópia para a Defensoria Pública. E no mesmo prazo, será entregue ao preso, no prazo de 24 horas após a realização da prisão, será entregue a ele mediante recibo que a nota de culpa, será entregue a ele a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome das testemunhas e o nome do condutor. Comunicado imediatamente ao juiz a prisão, audiência de custódia, conforme o artigo 310 do CPP. Comunicado imediatamente ao juiz a prisão, audiência de custódia, conforme o artigo 310. Vamos ver. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado, constituído ao membro da Defensoria Pública e o Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, e conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, ao receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou o membro da Defensoria Pública e o membro da MP. Nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ou 2. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. E o parágrafo 4º. Transcorridas as 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia, sem motivação idônea, ensejará também na ilegalidade da prisão, devendo o juiz imediatamente relaxar, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva, podendo ser o quê? Ter a possibilidade da imediata decretação da prisão preventiva, incluído pela lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Porém, foi suspenso pelo STF, pois a ilegalidade pelo decurso de prazo não seria suficiente. Então, parágrafo 4º do artigo 312, parágrafo 4º do artigo 312, está suspenso pelo STF, pois a ilegalidade pelo decurso de prazo não seria suficiente. Então, transcorrido 24 horas após o decurso do prazo do caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão,
Então, o STF entende que, pois a ilegalidade pelo decurso do prazo não seria somente suficiente. Audiência de custódia. O ministro Fux suspendeu também a eficácia do artigo 310, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, que prevê a liberalização da prisão pela não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas. Segundo ele, apesar da importância do Instituto da Audiência de Custódia para o sistema acusatório penal, a nova regra inserida no CPP pelo pacote anticrime fere a razoabilidade, uma vez que desconsidera dificuldades práticas locais de várias regiões do país e dificuldades logísticas decorrentes de operações policiais de considerável porte. Com a decisão, fica revogada a liminar e parcialmente concedida pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que, entre outros pontos, prorrogava o prazo para implementação do juiz das garantias por 180 dias. Ministro Fux suspende a criação de juiz das garantias por tempo indeterminado. Então, para isso, precisa de um juiz de garantia. Precisa de um juiz só para isso, né? Só que o Estado não tem como fornecer isso. Então, o ministro entendeu, né? Então, o ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, suspendeu por tempo indeterminado a eficácia das regras do pacote anticrime, que institui a figura do juiz de garantia. O Estado não tem como manter o juiz de garantia. Não tem nem como manter o juiz normal em relação aos tribunais. Fará que vai ter que fará um outro concurso para quê? Para poder acrescer esse juiz de garantia. A decisão cautelar proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs, 6298, 6299, 63 e 6305, serão submetidas a referendo do plenário. O ministro Fux, que assumiu o plantão judiciário no STF domingo, é o relator das 4 ações. Em sua decisão, o ministro Fux afirma que a implementação do juiz das garantias é uma questão complexa, que exige a reunião de melhores subsídios que indiquem, acima de qualquer dúvida razoável, os reais impactos para os diversos interesses tutelados pela Constituição, entre eles o devido processo legal, a duração razoável do processo e a eficiência da justiça criminal. Autonomia. Para o ministro, em análise preliminar, a regra fere a autonomia organizacional do Poder Judiciário. Para o ministro, em análise preliminar, a regra fere a autonomia organizacional do Poder Judiciário, pois altera a divisão e a organização de serviços judiciários de forma substancial e exige completa reorganização da justiça criminal do país, preponderantemente em normas de organização judiciária, sobre as quais o Poder Judiciário tem iniciativa legislativa própria. O ministro observou ainda ofensa à autonomia financeira do Judiciário. Ele observou ainda uma ofensa à autonomia financeira do Judiciário. No seu entendimento, a medida causará impactos financeiros relevantes com a necessidade de reestruturação, redistribuição de recursos humanos e materiais e de adaptação de sistemas tecnológicos sem que tenha havido estimativa prévia, como exige a Constituição. Ele salientou a ausência de previsão orçamentária, inclusive para o Ministério Público, cuja atuação também será afetada pelas alterações legais. Ou seja, não só o juiz de custódia será alterado em relação aos juízes, mas também o Ministério Público. Direito ao silêncio e assistência familiar jurídica. E assistência familiar e jurídica. Então vamos lá. Direito ao silêncio e assistência familiar e jurídica. Artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo ele assegurado a assistência da família e de seu advogado. Artigo 21 do CPP diz: incomunicabilidade por até 3 dias, quando a investigação achasse necessário. Isso aqui caiu por terra, A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade da conveniência da investigação exigir. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho nos autos, somente será permitida quando o interesse da sociedade ou da conveniência da investigação exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá 3 dias,
será decretada por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, respeito em qualquer hipótese disposto no artigo 89. Então, a incomunicabilidade que não excederá 3 dias será decretada por despacho fundamentado do juiz e a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público. Princípio da vedação à autoincriminação. Princípio da vedação à autoincriminação. Diz o seguinte: tal princípio, também conhecido como tenets deterge, tem por finalidade impedir que o Estado, de alguma forma, imponha ao réu ou ao indiciado alguma obrigação que possa colocar em risco seu direito de não produzir provas prejudiciais a si próprio. O ônus da prova incumbe a acusação, e não ao réu. O ônus da prova incumbe a acusação, e não ao réu. Então, o ônus da prova é de quem acusa, e não do réu se defender. Identificação do responsável pela prisão. Então, nós temos aqui identificação do responsável pela prisão. Artigo 5º, inciso 64. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seus interrogatórios policial. Por seu interrogatório policial. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. O mandado de prisão nos diz o responsável e o motivo da prisão. O mandado de prisão nos diz o responsável e o motivo da prisão. A garantia de quando a pessoa é presa em flagrante recebe a nota de culpa no prazo de 24 horas. Então, nós temos aqui, a garantia de quando a pessoa é presa em flagrante delito recebe a nota de culpa no prazo de 24 horas. Então tá aqui, a garantia de quando a pessoa é presa em flagrante, recebe a nota de culpa no prazo de 24 horas. A nota de culpa é um documento que dá ciência ao preso dos motivos de sua prisão, do nome do condutor e das testemunhas. Deve ser assinado pela autoridade e entregue ao preso. Mediante recibo no prazo de 24 horas, a contar da efetivação da prisão. Se a nota de culpa não for entregue ao indiciado, o flagrante deve ser relaxado por falta de formalidade essencial. Então, se a nota de culpa não for entregue ao indiciado, o flagrante deve ser relaxado por falta de formalidade essencial. A nota de culpa se presta a informar ao preso os responsáveis por sua prisão, além dos motivos motivo da prisão, contendo o nome do condutor, bem como o nome das testemunhas, sendo assinada pela autoridade. Será entregue em 24 horas da realização da prisão, mediante recibo. A entrega da nota de culpa é de vital importância para a validade da prisão. A nota de culpa é um documento que dá ciência ao preso dos motivos de sua prisão, nome do condutor e das testemunhas. Deve ser assinado pela autoridade e entregue ao preso mediante recibo, no prazo de 24 horas a contar da efetiva prisão. A nota de culpa não foi entregue ao indiciado, o flagrante deve ser relaxado por falta de formalidade essencial. A nota de culpa se presta a informar ao preso os responsáveis por sua prisão, os motivos da mesma, contendo o nome do condutor, das testemunhas, sendo assinada pela autoridade. Será entregue 24 horas após a realização da prisão, mediante recibo. A entrega da nota de culpa é de vital importância para a validade da prisão. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. No mesmo prazo será entregue ao preso, mediante recibo,
a nota de culpa. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo a nota de culpa, assinada por quem? Assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Artigo 5º, inciso 64, né? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão por seu interrogatório policial. Essa identificação se faz de duas formas: mandado de prisão ou nota de culpa. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial. Essa identificação se dá por duas formas: mandado de prisão e a nota de culpa. O mandado de prisão, além de identificar a autoridade que determinou a prisão e informar a infração penal que a motivou, será feito em duas vias para que se entregue um ao preso logo após a prisão. A nota de culpa. Também se aplica esse procedimento, previsto no artigo 306. Isso assegura que se impute responsabilidade a uma prisão ilegal ou abusiva. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão. Então, a autoridade que ordenar a prisão fará expedir o mandado de prisão. 1. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. Designará o quê? A pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. Designará a pessoa que tiver de ser presa por seu nome, alcunha ou sinais característicos. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. E declarará o valor da fiança arbitrada quando afiançável a infração. Será dirigido a quem tiver qualificidade para dar-lhe execução. 286. O mandado será passado em duplicata e o executor entregará ao preso logo depois da prisão. Um dos exemplos como decretação do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplo. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. O mandado será passado em duas duplicatas e o executor entregará ao preso logo depois da prisão. Um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração assinada por duas testemunhas. Está aqui o mandado de prisão. Temos aqui o mandado de prisão, né? Em regra, é o título a viabilizar a realização da prisão. Em regra, é o título a viabilizar a realização da prisão, mandado de prisão. Deve atender aos seguintes requisitos: ser lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade competente. Designar a pessoa que tiver de ser presa pelo nome, alcunha ou sinais característicos. Indicar o valor da fiança. Ser dirigido ao responsável pela execução da prisão. Então, o mandado de prisão é um título que viabiliza a realização da prisão, atende aos seguintes requisitos: ser lavrado pelo escrivão, assinado pela autoridade competente, designar a pessoa que tiver de ser presa pelo nome, alcunha ou sinais característicos, indicar o valor da fiança, se dirigido ao responsável pela execução da prisão. Será passado em duas vias, porque o mandado de prisão, sendo uma entregue ao preso, formando dia, hora e local da diligência, ficando a outra com a autoridade, devidamente assinada pelo preso. Considera-se realizada a prisão em virtude de quê? De um mandado quanto ao executor, identificando-se apresentar o mandado e intima a pessoa a acompanhá-lo.
Em se tratando de infração inafiançável, a prisão pode ser realizada sem apresentação do mandado, sendo o preso imediatamente apresentado à autoridade que tem expedido a ordem. Então, aqui, ó, em se tratando de infração inafiançável, em se tratando de infração inafiançável, em se tratando de infração inafiançável, a prisão pode ser realizada sem apresentação do mandado, sendo o preso imediatamente apresentado à autoridade que tem expedido a ordem. Então, o relaxamento da prisão ilegal vai ficar para o próximo bloco. Não sai daí não, é só para tomar uma aguinha rápida e já volto.